que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu olho ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Se vem adorar ao Rei. Porque vida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu. Quanto forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E a tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos
Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, igreja, família, amigos. Esse momento agora é de adoração e nós estamos com pessoas tão especiais aqui, a pastora Mazé, Rafael, e nós vamos fazer esse momento com muita alegria. Vamos celebrar ao Senhor Jesus. Exaltado e bem alto.
Olá, irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Marli, congrego aqui na congregação da Rua Urucarara 211 com o nosso pastor Luiz Costa. Estou passando aqui nesse momento para compartilhar com vocês um testemunho de um milagre que o Senhor realizou na minha casa dentro desse período de isolamento social. Período em que nós estamos isolados da presença um dos outros, mas não isolados da presença de Deus, do trono de Deus, do qual nós podemos alcançar todos os dias, a qualquer momento. Era uma segunda-feira, durante a ministração do culto de Santa Ceia, pela televisão Boas Novas. O pastor Jonatas estava ministrando uma palavra poderosa e fomos convidados a participar da Santa Ceia. Em casa estávamos aguardando esse momento e quando o pastor consagrou o pão, o cálice, nós participamos. Naquele dia, a minha mãe estava enferma, estava com um sintoma muito forte de gripe e nós não tínhamos como saber qual diagnóstico exato era. Ela estava bem abatida, com muitas dores, sentindo febre. Mas no momento da ministração da Santa Ceia, onde foi proclamada a cura, o milagre, minha mãe foi alcançada naquele dia, ela foi curada para a glória de Deus. Nós sentimos a presença de Deus na nossa casa, estávamos toda a família reunida, o Senhor nos renovou, nos restaurou e a paz do Senhor voltou a reinar dentro da nossa casa. Então, irmãos, eu quero te incentivar não a começar a buscar, porque eu sei que você está fazendo isso, mas eu quero te incentivar a potencializar a busca pela presença de Deus, pelo avivamento, pelo reavivamento, porque quando nós voltarmos ao convívio social uns dos outros, com certeza estaremos explodindo de poder, do dínamos do Espírito Santo de Deus e com certeza as obras que a Igreja do Senhor fará após esse período de isolamento social será muito mais poderosa em Deus, muito mais potente, porque estaremos explodindo de unção de poder. Vamos buscar a presença do Senhor, vamos nos desligar um pouco das redes sociais, da internet, deixar de lado e olhar mais para as coisas do Senhor, ler mais a palavra de Deus, orar mais e estreitar os nossos laços de amizade e comunhão com o Senhor, porque só assim, quando retornarmos ao convívio social, os nossos laços de amizade social estarão muito mais estreitos, porque eles são operados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero compartilhar esse momento e dizer para você que assim como a glória do Senhor alcançou a minha casa, a minha família, também pode alcançar a sua casa, pode alcançar a sua família. Então eu tenho certeza que nós teremos muitos testemunhos da presença da glória de Deus no nosso meio, mesmo em isolamento social. O Senhor não nos deixou, porque a sua promessa é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, e creio que muito em breve nos veremos e nos abraçaremos, cheio da unção de Deus. Um beijo, amo vocês, irmãos. Pai do Senhor a todos vocês que nos acompanham aí pelo Facebook, e vamos acompanhar aqui no texto que se encontra em Mateus 7, do versículo 24 ao 27. Abra sua Bíblia, acompanhe aí pela sua casa, que a sua vida vai ser grandemente abençoada. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
Acompanhe com a gente agora a mensagem que será baseada nesse texto, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser bastante abençoada. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é uma alegria estar aqui hoje. Quero convidar você para aqui na nossa casa, no nosso lar, pensarmos, refletirmos naquilo que o Senhor falou para nós na mensagem que você acabou de ouvir da leitura da palavra. Quero agradecer o pastor Luiz, pastora Sônia, toda a liderança da nossa querida Igreja Assembleia de Deus ali, da Nação 211, na Urucará. Obrigada pelo convite. Essa é uma igreja que é muito querida para nós. Já estivemos ali como dirigentes daquela igreja e é sempre uma alegria. E hoje eu quero convidar você para aqui de casa, né, no conforto do nosso lar. Meu esposo Edivaldo, Rafael e Israel, queremos convidar todos vocês para meditarmos na palavra que o pastor Tomás acabou de ler. Está lá em Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27. É uma palavra bem conhecida nossa, porém nesse momento Deus tem falado muito aos nossos corações sobre o resgate do conceito que Jesus faz nesse texto. Ele fala para nós aí nesse momento bem especial em que ele estava conversando com seus discípulos, em um dos sermões mais importantes da história, que é o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Ele finaliza ali o conceito, ele finaliza o sermão dele, que é um dos sermões mais importantes da história da humanidade, e ele resgata um conceito que para nós hoje, que estamos vivendo esse momento de isolamento social, que cada um de nós está aí nas suas casas vivendo essa pandemia, que eu tenho dito que a igreja está escrevendo uma história digital dela mesma, né? São muitos desafios que a gente tem enfrentado e somos desafiados a viver esse momento com sabedoria. Aí Jesus inicia esse do verso 24 ao 27, que ele está finalizando o Sermão da Montanha. Ele vem tratar desse conceito que vai ser muito importante, tem sido muito importante para a minha vida nesse momento. Ele conta a história de dois homens, ou de dois construtores, que foram construir suas casas. E no momento em que foi pensar em fazer essa construção, ele pensou na qualidade do terreno, ele pensou no alicerce que ele ia preparar para receber a construção dessa casa. E o outro, e esse homem sábio, prudente, que Jesus diz, ele é comparado também, tanto esse que cuidou de fazer a sua construção bem planejada, pensada, o terreno bem escolhido, bem limpo, e cavou os fundamentos bem fortes sobre um alicerce de rocha, de um terreno rochoso. Aí ele diz, olha, o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha, e o outro construiu a sua casa sobre a areia, um terreno arenoso, e que ele não teve o devido cuidado de cavar bem o alicerce. Quem é construtor de casa aí sabe que quando a gente vai construir a casa, a primeira coisa que se faz é o alicerce. E ele comparou esses dois homens, tanto o que construiu a sua casa sobre a rocha, o terreno rochoso, bem firmado, né? E o que construiu sobre a areia, ele
comparou a dois tipos ou duas classes de ouvintes da palavra de Deus. A gente está aqui no momento em que a gente está ouvindo a palavra de Deus. E ele disse, olha, esses dois homens, né, são comparados àquelas pessoas também que ouvem a palavra de Deus e uma, ao ouvir, né, é um tipo de ouvinte comparado ao homem sábio. No momento em que ele ouve a palavra, ele guarda essa palavra, obedece essa palavra, praticando essa palavra. E o outro homem mais descuidado, que construiu a sua casa sobre areia, é comparado àquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ouve os conselhos, os ensinamentos da palavra, mas faz ao contrário daquilo que é ensinado. Então Jesus faz essa comparação de comportamentos de duas pessoas, né? São aquelas pessoas que ouvem a palavra e praticam. E o que nos chama mais atenção dessa parábola, né, que é assim, uma infinitude de lições que a gente precisa tirar. Mas para hoje eu quero tirar a lição, porque Jesus fala de um homem prudente, que a gente pode chamar também de um homem sábio, um homem que se preocupou quando ele foi construir a sua casa. Essa comparação, aí ele resgata esse conceito da sua própria história, da história do seu próprio povo, onde a sabedoria era algo que era muito ensinado, muito exigido das pessoas para viverem em comunidade, para viverem seu relacionamento. Tanto que a própria Bíblia traz aí o livro de Jó, o livro dos Salmos, livros de Provérbios, Cantares, que são chamados livros de sabedoria, né? Então, porque a sabedoria era um conceito, e é um conceito que se precisa em qualquer cultura, em qualquer religião. Essa sabedoria precisa ser praticada para quê? Olha o que Jesus fala desses homens que construíram as suas casas, um sobre a rocha e outro sobre a areia. No momento em que veio a prova, ou seja, no momento, diz aí, o pastor Tomás acabou de ler, que o homem construiu a casa sobre a rocha. E o interessante é que Jesus fala primeiro daquele que construiu a casa sobre a rocha. Geralmente quando a gente ensina, a gente diz logo aquilo que não é, para poder dizer aquilo que é. Jesus começa falando logo do homem sábio, do homem prudente, do construtor que teve esse cuidado. Então assim, por quê? Nas comunidades, né, para as quais o Senhor Jesus estava falando, a cultura de ter esse cuidado para viver sabiamente era muito exigido dos pais. Por exemplo, se você for lá para o livro de Deuteronômio, o próprio, lá no capítulo 1 ao capítulo 6, a gente vai ver as instruções do povo de Israel sobre a questão de termos a sabedoria. Por exemplo, quando lá no capítulo 6 ele diz, olha, ouve Israel, escuta Israel, o Senhor Deus é o teu único Senhor. Então, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Os cidadãos também eram convidados a aprender alguns cânticos. Os mestres esperavam que as crianças decorassem, aprendessem os ensinamentos, os textos sagrados. Por quê? O conceito de sabedoria é um conceito que é utilizado, que se espera em todas as culturas, em todas as camadas sociais. Hoje a gente precisa viver esse conceito também, olhando para essa questão de que nós estamos vivendo um momento muito específico da nossa história e que a gente precisa ter sabedoria para passar essa situação. Aí Jesus disse, olha, quando veio a tempestade, quando veio o vento, bateu sobre aquela casa, a enchente veio
e bateu sobre aquela casa, mas foi embora e aquela casa continuou firmada. Por quê? Porque os alicerces dela estavam bem firmados. Essa parte, esse texto, ele, embora não esteja se referindo a uma casa, ao conceito de família, Jesus está chamando a atenção para a nossa fé. O fundamento sobre o qual a nossa fé está firmada, está construída. E uma coisa bem interessante sobre a construção, então, a corrente veio, o vento veio, bateu naquela casa e aquela casa continuou firmada ali, ela continuou de pé. Na outra casa construída sobre a areia, diz que quando veio a enchente, o vento bateu sobre aquela casa, grande foi a ruína. O vento, a enchente, a tempestade, tudo isso representa os problemas da nossa vida, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. E se a nossa fé estiver baseada, ou se o nosso alicerce estiver em um terreno da superficialidade, se ele não tiver as colunas bem firmadas, e isso falando da nossa fé, grande será, diz aí Jesus, que grande será a ruína. Por quê? Uma das primeiras situações que a gente enfrenta quando vem o problema é querer desanimar, querer desistir de tudo, né? A gente está vivendo esse momento de isolamento social e eu conversava essa semana com uma pastora amiga e ela falou: Mazé, eu estou muito preocupada. Hoje eu já tenho atendido 3 casais que estão se separando nesse momento aí da quarentena. Claro que a gente sabe que a culpa não está no momento que a gente está vivendo, no isolamento social. Porém, reflete algo, sabe? Que a gente fica pensando assim, são casamentos que estão firmados em quê? Quais são os fundamentos, né, deste casamento ou desse sentimento que as pessoas têm sobre a família, né? Quais foram as bases para que essa família fosse formada? Então, é um momento é preocupante, né? A situação é preocupante e a gente fica refletindo também sobre a situação em que a gente fica enfrentando, né? Por exemplo, é a primeira vez que a gente enfrenta um momento que a gente tem que ficar o tempo todo em casa, vivendo com a família. É claro que os problemas que cada um tem de relacionamento, eles se potencializam, não é? Mas uma coisa interessante sobre esses 2 fundamentos que Jesus fala, né, em que esses homens construíram suas casas, é muito interessante a gente fazer essa comparação com isso que nós estamos vivendo. Porque veja bem, você só vai descobrir como é que está o alicerce da sua casa quando vem a luta, não é verdade? Aqueles homens construíram, talvez aquelas 2 casas fossem muito parecidas, fossem muito iguais, fossem muito, porque as casas dessa época eram muito parecidas. O material era o mesmo. Então, assim, a gente fica pensando em casas hoje e a gente fica pensando no conceito hoje. Mas eu estou falando, Jesus estava falando para as comunidades da época de Jesus. Então, as casas eram muito parecidas, mas o que estava sendo diferente ali? Qual foi o fato que mostrou a diferença na construção daquelas casas? Foi exatamente a enchente que veio, bateu a chuva, os ventos vieram e bateram naquela casa. Ou seja, os nossos alicerces só vão se mostrar fortes ou frágeis no momento da angústia, no momento do problema, no momento da tribulação. Algo também que a gente pode tirar desse texto é que
O alicerce da nossa casa é algo invisível. Ninguém vê. Ninguém chega na casa do pastor Luiz Costa, do pastor Daniel e olha assim e diz: puxa, que alicerce bonito. Ninguém chega aqui na frente da minha casa, né? Que é uma casa simples, né? Bem, né, arrumadinha assim. E eu louvo a Deus pela minha casa. Mas nunca ninguém chegou aqui, uma professora Mazé, ou pastora Mazé, o alicerce da sua casa é bonito, que coisa boa. Nunca ninguém falou isso. Por quê? Porque o alicerce, ou seja, aquilo no qual a nossa fé está firmada, não é algo visível. Está lá no coração de cada um de nós, é algo que está na nossa alma. Então Jesus disse aqui, olha, aquele que construiu a casa sobre a rocha é comparado àquele que ouve a palavra de Deus, obedece essa palavra, pratica essa palavra. Ou seja, no momento em que eu estou vivendo essa tempestade, eu vou sentir medo do amanhã, eu vou sentir insegurança. Eu, como cristão, eu passo pelos mesmos problemas que cada pessoa de qualquer religião, de qualquer classe social está vivendo hoje. Estamos todos no mesmo momento. O mundo está vivendo. As estruturas econômicas ruíram, as estruturas políticas estão complicadas, nós sentimos incertezas, medo. Como é que nós vamos receber o nosso salário no final do mês, gente? Tudo isso a gente sente. Mas passado ali a tormenta, a angústia, a gente se refaz e diz: não, pera lá. Existe um Deus que está no controle da minha vida, que está no controle deste mundo. Basta uma palavra dele e tudo será acalmado, tudo será refeito, tudo será reconstruído. E eu estou aqui porque a minha fé não está firmada, baseada na circunstância, naquilo que eu estou vendo para o mundo, olhando para o meu Deus, acabou tudo. Não! Como cristãos, Jesus disse, aquele homem ele construiu a sua casa num terreno tão sólido, tão forte, que veio a chuva, veio o vento, veio a tormenta, passou, ele continuou firme. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, amiga, o Senhor Jesus está falando para cada um de nós: coloca a tua fé, firma a tua fé no Senhor, embora tudo esteja parecendo contrário, mas Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E a palavra dele para mim e para você é uma palavra de esperança. Vai passar e nós estaremos mais fortes, mais experientes. Hoje eu conversava rapidamente com uma amiga, dizendo para ela o quanto nós sairemos com um aprendizado tremendo dessa situação de isolamento, em conhecimento de redes sociais, em conhecimento, em experiências de vida de oração com a sua família, de leitura da palavra, de reflexão sobre a vida. As coisas são tão passageiras, a vida é tão passageira. Aproveite o momento que você está vivendo, que o Senhor está te dando vida. E agora eu quero orar com você. Deus tem falado aos nossos corações sobre a importância de firmarmos e de colocarmos a nossa fé na promessa do Senhor, que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele diz que são todos os dias, é todos os dias. E eu sei que tem muita gente que está me ouvindo, assistindo agora e pode olhar e dizer: mas eu perdi o meu ente querido, eu perdi o meu pai, eu perdi o meu esposo. E aí? A palavra do Senhor é a mesma. Olhai para o Senhor, olha para a promessa que Ele diz que estará com você todos os dias. E Ele ainda é o mesmo, vai continuar sendo.
Quero orar por você agora, para que o Senhor venha de uma forma toda especial sobre a tua vida e a tua família, e você possa ser uma pessoa vitoriosa, que vai passar esse isolamento, e você vai sair muito mais forte, como aquele homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por esta palavra que nos leva, Senhor, a crer no amanhã, a crer que o Senhor tem uma experiência para cada um de nós. Essa experiência pode estar sendo, Senhor, de sofrimento, de dor, de tristeza, de medos, mas sabemos, Pai, pela sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz para ser aplicada nos nossos corações. E é nela, Senhor, que nós estamos firmados e declarando, Pai, que nós seremos mais do que vencedores, que o Senhor dará o escape, que o Senhor trará o conforto, que o Senhor trará o consolo para o coração abatido e desesperado. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, que está agora, Pai, diante de Ti. Eu não conheço, nós não conhecemos qual é a necessidade específica dela, mas Tu sabes. Vem agora com a Tua poderosa mão e opera o Teu milagre. Seja ele, Senhor, qual for, seja ele qual for a sua profundidade. O Teu milagre não se explica. Por isso, Pai, nós queremos ministrar a Tua palavra, que nos assegura de que quando um ou dois estiverem reunidos em Teu nome, Tu se faz presente, e a Tua presença é certeza de milagre. Em nome de Jesus, eu quero orar também pelo pastor Luiz, pela pastora Sônia, por toda a sua liderança, Senhor, ali da Urucará, que eles possam, Pai, a cada manhã serem confrontados com a verdade de que nós viveremos o milagre neste dia. Queremos viver na expectativa de que Tu estás realizando, Senhor, milagres diariamente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te agradecemos. Amém. Senhor, quero entender Teus caminhos e reconhecer Tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre Tuas asas se esconde todo que ama a Tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias, Deus. Eu amo dizer
quero agradecer a você que esteve conosco aí esse tempo. Deus abençoe sua vida. Você que está comentando aí, que está assistindo o culto, você que está mandando uma mensagem aí para os pastores, para os amigos, muito obrigada pela sua audiência, os amigos também, a família de perto, de longe, quem está assistindo aí no Mato Grosso, no Pará, no estado do Pará, aqui em Manaus, diga de onde você está falando aí para que a gente agradeça mais a Deus ainda pela sua vida. Então, Deus abençoe, muito obrigada. Continue aí assistindo a programação da nossa igreja, que é feita assim com muito carinho. Deus abençoe essa equipe do pastor Luiz, que tem esse conhecimento específico das mídias sociais e que tem possibilitado esse momento de estarmos juntos aqui. Um abraço a todos. Queridos, uma boa noite. Queria cumprimentar a todas as mamães essa noite, esse dia tão festivo, tão lindo, a todas as mamães da nossa igreja, as mães de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo. Essa mensagem é uma mensagem universal. E nós escolhemos hoje a você, mamãe, um texto muito conhecido nosso, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2 e o verso 5. O verso 2 diz: a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, trazendo a memória, o verso 5, trazendo a memória da fé não fingida que há em ti, ou que em ti há. Tem a versão que fala que em ti há, a qual primeiro habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e tenho por certo que também habita em ti. Então, com esses dois versículos, eu gostaria de refletir. Essa é só uma reflexão para o Dia das Mães. Timóteo aqui, o apóstolo Paulo, ele dá testemunho que Timóteo tinha uma fé não fingida. Trago a memória, é bom lembrar aqui, que o apóstolo está testemunhando, dizendo: trago a memória da fé não fingida que há em ti. E todo esse crédito, o apóstolo Paulo, ele dará à sua mãe Eunice. É por isso que hoje, o Dia das Mães, a gente tomou essa mulher virtuosa da Bíblia Sagrada, que se encontra escrito o seu testemunho em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 em diante. Descreve a história dessa mulher. E ela aqui é lembrada, vale ressaltar, que Eunice aqui é lembrada como uma mulher piedosa, cuidadosa, a respeito da instrução espiritual a seu filho Timóteo. Nisto ela se torna modelo para todas as mães cristãs. Observe isso. Ela se torna modelo para todas as mães cristãs. Pense nisso e observe o caráter dessa mulher. As Sagradas Escrituras eram o compêndio de suas instruções a Timóteo, seu filho. Então, naturalmente, naquele tempo só existia o Antigo Testamento. E aqui nos faz perceber a importância que tem o treinamento, o ensinamento para as nossas crianças. Observe o exemplo de Eunice. Ela não negligenciou a grande responsabilidade como mãe de ensinar o seu filho
aquilo que está escrito. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e mesmo quando ele ficar velho, não se desviará dele. Então, fica aqui essa reflexão para você, mamãe. E eu queria só finalizar aqui uma poesia do poeta sertanejo Braulio Bessa. Eu já falei alguma vez essa poesia, mas eu queria deixar gravado no teu coração, nesse vídeo e no teu coração, mulher amada do Senhor. E ele começa dizendo assim: os mais sábios conselhos ela me deu, sem tirar nem botar, acertou tudo. É doutora da vida sem estudo, foi vivendo o que ensinou e que aprendeu. Com as pancadas da vida, mãe sofreu e mostrou, até de forma inconsciente, que seus filhos precisaram ser decentes e viver sempre com honestidade. As palmadas da mãe não dói metade que as palmadas que a vida dá na gente. Se a carne era pouca, o caldo ralo, o pirão do amor tinha substância. As panelas sempre cheias de esperança, nossa fé não sofreu nenhum abalo. E dizia: filho, escuta o que te falo, nessa vida seja sempre paciente. Cada um tem um destino diferente, lute, cresça e nunca perca a humildade. E as palmadas da mãe não dói metade que as palmadas que a vida dá na gente. Se um presente eu lhe pedia, mãe dizia que não podia comprar. Ficava triste e começava a chorar, sem saber que muito mais nela doía, sem dinheiro para fazer minha alegria, e arranjava uma maneira diferente e dizia que um dia, mais na frente, meu trabalho mataria a minha vontade. As palmadas da mãe não dói metade que as palmadas que a vida dá na gente. Ainda hoje, quando eu dou um cheiro nela, agradeço a Deus por ter minha rainha, por ter minha maninha. Mas para quem já perdeu sua rainha, não se sinta só e nem distante dela. Entre a terra e o céu há uma janela com um vaso onde Deus planta a semente do amor que a mãe da gente sente. E esta rosa lhe protege da maldade. As palmadas da mãe não dói metade que as palmadas que a vida dá na gente. É para você, mulher de Deus, que Deus te abençoe. É em homenagem a você. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, seja com a sua igreja, hoje e para todos sempre. Só aqueles que creem digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A paz para todos. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Se você disser que ama o seu irmão, mas nos dias maus rejeitar-lhe a compaixão, que estranho amor, de palavras só, nega a própria fé, desprezando um bem maior. A fé sem obras é morta, é morta.
fazei o bem a todos. Se você passar junto ao sofredor e estendendo a mão, demonstrar-lhe o seu amor, verdadeiro amor, pronto a se envolver, fundo mergulhar e pagar pra acontecer. A fé se mostra em atos e fatos. Fazei o bem a todos. Se mostra em atos e fatos. Fazei o bem a todos. A fé se mostra em atos e fatos. Fazei o bem a todos. Fazei